A seguir, mais um programa via satélite pela Rede Brasil. Está entrando no ar mais uma edição do Sem Censura. Um programa jornalístico ao vivo, onde você também participa e dá sua opinião. A nossa preocupação é questionar os problemas, buscar a verdade, encaminhar suas queixas e procurar soluções. Nossos convidados já estão a postos para discutir. Sem Censura. Boa tarde, meus amigos. Hoje é sexta-feira, dia 30 de novembro. Final do mês, final da semana. Amanhã é dia de descanso para alguns, né? Para a maioria. Tomara que todo mundo descanse bastante. Mas hoje, preste atenção, no nosso programa vai ser muito interessante. Bem, o Sem Censura já está no ar. E eu apresento para vocês os convidados e os temas que eles trazem para o nosso debate de hoje. Nosso debate vai pegar fogo hoje, vai ser bem interessante. Nilson Chaves tem raízes sólidas, entranhadas no Pará, no cheiro das frutas exóticas, nas águas dos Tapajós e nas conversas dos caboclos ribeirinhos. Bem romântico isso. Toda essa vivência, transformada em música e canto, criou o disco Amazônia, onde o cantor e compositor revela seu sentimento através de ritmos que vão da balada ao carimbó, bem variado. Ele vai falar deste recente trabalho que será lançado em dezembro pelo selo Outros Brasis. Daqui a pouquinho a gente conversa com ele. Procópio do Vale é endocrinologista, professor universitário, secretário de Medicina Social e vice-presidente do INAM. Ele é ainda o fundador de importantes instituições de medicina na área de endocrinologia. O Dr. Procópio vai informar sobre a Associação Carioca de Diabetes e os mais recentes progressos experimentados no tratamento dessa doença que atinge tanta gente. Daqui a pouco nós vamos conversar com ele sobre esse assunto. Tipos como o puxa-saco, o embromador, o puritano, sabe-tudo, entre outros, ganharam o aplauso de adultos e crianças. E a escolinha do professor Raimundo está ensinando todos os dias como se faz humor inteligente através de grandes talentos. Aliás, na escolinha do professor Raimundo tem grandes atores, grandes personalidades, pessoas que contribuíram muito para a nossa televisão e teatro. E quem comanda todo esse sucesso é o mestre do humor, Chico Anísio, nosso mestre do humor. Ele vai conversar com a gente sobre a escolinha do professor Raimundo e os personagens que a frequentam assiduamente. Os personagens que agora estão invadindo a casa da gente todo dia, né? O poeta Cláudio Aragão lança mais um livro, Anjo Feio. Essa obra traduz o percurso do menino nordestino que conheceu a cidade grande e observou com perplexidade as injustiças sociais de toda a ordem. Talento, sensibilidade e apuro artesanal estão presentes neste Sem Censura através da poesia de Cláudio Aragão. Quem gosta de poesia fica atento. Quando se fala em Márcio Braga, logo se pensa em Flamengo e outras cositas, né? O nome dele é lembrado pelos sócios e pela torcida todas as vezes que o famoso clube carioca está em crise. Candidato às eleições à presidência do Flamengo, Márcio Braga informa no nosso programa que trabalho ele pretende realizar se for eleito para alegrar os milhões de fãs do clube, que é uma das mais fortes instituições do país. O Flamengo realmente tem uma força danada, né? Não se compara muito ao Botafogo, mas tem uma força danada, né? A maratona, uma corrida regada a chope, marcou o lançamento do Rio Beer Fest, que acontece no Rio Centro com o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro. O Sem Censura convidou o símbolo do festival, o alemão Fritz, na verdade, Henrique Nogueira, para falar sobre o Rio Beer Fest. Quem gosta de umas e outras, preste atenção. 300 pessoas vão participar da primeira corrida Teler no dia 2 de dezembro próximo. A corrida faz parte do projeto coordenado pelo engenheiro e chefe de departamento Gerson Duque Estrada. Ele vai conversar conosco sobre o resultado desse projeto no desenvolvimento físico e emocional dos funcionários da Teler. E vai mostrar também para a gente uma novidade que ele trouxe, um telefone móvel. Daqui a pouquinho você vai ver. Aguarde, segure a sua curiosidade até daqui a pouco. Semana passada nós recebemos aqui no Sem Censura o Dr. Hilton Batista, presidente da ABBR, que se manifestou contra a greve dos funcionários da Associação Brasileira de Reabilitação. Hoje nós convidamos a fisioterapeuta Luizele Saraiva Egino, membro da Subcomissão de Negociação de Terapeutas da ABBR, para falar sobre o movimento que desde julho mobiliza a instituição e culminou com a greve de todos os funcionários em 18 de outubro passado. Ela vai conversar com a gente sobre o outro lado, né? Esteve aqui presente da instituição e agora ela vai conversar conosco.
Bem, gente, esse é o nosso Sem Censura de hoje. Vocês do Rio já sabem que podem começar a telefonar. Aliás, não é só do Rio, de outros estados também. Os do Rio telefonam para o número 232-1924. Repetindo, 232-1924. E o pessoal que mora em outros estados deve ligar para 021, que é o código, repetindo, 021-242-9572. 242-9572. Os nossos debatedores de hoje são a radialista e deputada recém-eleita Deise Lúcide, o professor Júlio Lopes e o meu colega jornalista Eduardo Carvalho. E eu começo o programa de hoje com o Dr. Procópio do Vale. O Dr. Procópio do Vale é fundador da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia da Sociedade Brasileira de Diabetes e da Associação Carioca de Diabetes. Ele informa no nosso programa de hoje sobre a associação e os mais recentes progressos experimentados no tratamento do diabetes. Um assunto que vai interessar muita gente. Dr. Procópio, eu gostaria de começar com uma pergunta elementar, né? Eu gostaria que o senhor nos explicasse o que é o diabetes, essa doença que atinge tanta gente. Quanta gente essa doença atinge? Só pega o microfone, por favor. No Brasil, estima-se que haja cerca de 5 milhões de diabéticos. Então você pode entender que o assunto interessa a quase todo mundo, que tem um parente, tem um filho, e testemunha esse crescimento, o progresso do Brasil, paradoxalmente. Porque sendo o diabetes uma doença que atinge todas as idades, mas pessoas mais maduras, nós estamos vivendo mais, estamos adquirindo doenças crônicas. Mas uma coisa importante da enfermidade é que ela atinge especialmente as pessoas em plena atividade, ou seja, dos 30 aos 60 anos de idade. Portanto, a plena força de trabalho no país. E como o diabetes é uma doença catabólica, quando não é tratada, a pessoa diminui a sua resistência, os seus interesses emocionais, emagrece, você tira alguém da atividade, com um aspecto extremamente simpático. Ou seja, o diabético bem tratado é uma pessoa sadia. Pode-se compreender por que tanto interesse essa enfermidade criou nos últimos 40 anos. Mas o que é exatamente, Dr. Procópio, o diabetes? O diabetes... Se você explicasse o que é. Você já nos deu um dado que é surpreendente, que atinge as pessoas de 30 a 60 anos. Todas as idades. Eu imaginava que fosse uma doença que atingisse pessoas de mais idade. Eu gostaria que você definisse a doença. Não. Diabetes vem do grego passar através. Significa a ação catabólica da falta de insulina, a não aproveitamento das reservas de glicose, de gorduras. Com isso o indivíduo emagrece, urina muito, que perde muito açúcar, e quando não havia insulina, ele ia secando e morria. Então é, em síntese, o que é o diabetes. Uma doença que, pela deficiência da secreção de insulina pelo pâncreas, que é um hormônio importantíssimo ao metabolismo, o indivíduo fenece. Agora, doutor Procópio, desculpa. Quais são os sintomas mais evidentes da diabetes? Os mais evidentes estão na fraqueza, no que é o catabolismo, que é o cansaço, o emagrecimento, a poliúria, ou seja, urinar demais, e muita sede, às vezes muita fome. Se isso se acentua, o indivíduo entra em acidose e a seguir ao coma e à morte. Isso tudo acontece num processo rápido? Quer dizer, você falou de uma forma assim tão simples, esse processo todo que o senhor... Todas as doenças, sobretudo agora, em que a gente já pega as doenças no seu comecinho, tem gamas. Então você tem uma pessoa, sobretudo as crianças, cujos sintomas são cataclísmicos, e tem outras que a doença vai lentamente e às vezes passa meses. O diabetes é comum em crianças, doutor Procópio? O diabetes é mais frequente entre os 30 aos 60 anos, mas atinge todas as idades. Doutor Procópio, o senhor disse quando logo começou a sua fala que um diabético bem tratado, né, ele pode ter uma vida normal. O que é um diabético bem tratado? O que ele tem que fazer para ser bem tratado? Ele precisa ser disciplinado. Em quê? O Thomas Parr, do East Old Parr, que segundo se diz, viveu 153 anos e está enterrado na abadia de Westminster, apesar de ser um camponês, ele dizia
primeira disciplina do diabético, se ele é propenso à obesidade, abre os olhos e fecha a boca. Ele deve manter os pés quentes pelo exercício. Então, uma soma de pequenas informações que se deve dar a todas as pessoas, não precisa ser só os diabéticos. Ele pode ter uma vida normal. Mas como você me perguntou, varia os sintomas de pessoa a pessoa. Alguns diabéticos necessariamente precisam tomar insulina, como são as crianças. Outras bastam fazer dieta. Outras precisam tomar comprimidos. Então, os sintomas vão variar em função desse tipo de doença que cada um tem. Há muita gente que diz que a pessoa pode ficar diabética. Uns dizem que é hereditária, uma doença hereditária, né? Então, eu até perguntaria se isso é verdade. E há quem diga que a pessoa pode ficar diabético através do sistema nervoso. Isso é verdade? Não. Tem um choque emocional? Verdade em termo. Olha, atualmente, e é um dos progressos recentes, você divide os diabéticos em dois grupos. O tipo 1, chamado insulino dependente. Aquele que para a sobrevivência precisa tomar insulina. Que tem uma patogenia, a doença tem uma natureza diferente, onde entra a hereditariedade. O segundo, o tipo 2... Aproxima o microfone, por O favor. segundo, tipo 2, ele não é dependente da insulina. Então, esses dois tipos já fazem mudar o comportamento da doença. A emoção é um fator psicossomático. Você tem um susto, você fica vermelha, você tem taquicardia. Então existe um fator psicossomático. Na realidade, o homem é a relação meio-ambiente do seu ambiente interior. As grandes tensões levam um indivíduo a ficar paraplégico. Ainda que momentaneamente fazem mágicas, ele passa a andar. Então a emoção agrava o diabetes. Todo diabetes sabe disso, mas não provoca o diabetes. E só uma observação. Se não, durante as guerras, os diabetes aumentavam o contrário. Como nas guerras se come muito menos, o diabetes até diminui. Diga. Inclusive, eu tenho um filho que é fluminense, eu tomei esse susto e não fiquei diabético. Quando ele me disse, eu sou fluminense, eu tomei o susto e não fiquei diabético. Eu queria o seguinte, eu participo de um programa, domingo na Globo, fantástico, uma revista de medicina, e no final tem sempre alguma coisa nova sobre a medicina. E eu vi um dia desses não sei se era uma vacina, se era um soro, uma coisa que, colocada no corpo do diabético, eliminava a necessidade da insulina por um tempo muito grande, praticamente tornava independente da insulina por 6 meses, parece e tal. Eu quero saber como as coisas demoram muito a chegar no Brasil, quando se espera que chegue ao Brasil essa defesa. As coisas não demoram muito a chegar ao Brasil. Você, por exemplo, exporta graça e inteligência. Mas demora a chegar lá fora. É possível. Não pela televisão. A televisão é a maior arma de divulgação dos conhecimentos. É a grande arma que os médicos têm hoje da educação para a saúde. Até concordo. Concorda? Que seja, o que talvez até nos deixe numa situação mais desagradável, porque a gente fica sabendo que o que os olhos não veem, o coração não sente. Se eu não sei que existe aquele remédio não me faz falta, mas eu sabendo que existe aquele remédio, ele não vem, isso é uma coisa desagradável para a gente. Então eu quero saber o seguinte, já se fala na vinda dessa... Não, eu acho que a vantagem da gente dialogar com um homem da sua inteligência, que recentemente eu vi até ser pintor, com tal a sua versatilidade, é que você antecipa a gente com inteligência uma coisa que eu tenho guardado aqui para o fim. Os últimos 10 anos permitiu, porque, você vai me perdoar... Ele vai falar dos avanços, professor Procópio, ele se antecipou nos avanços. Com os meus conhecimentos, porque antigamente se dizia, uma vez diabético, sempre diabético. E eu dizia aos meus clientes, uma vez diabético, sempre Flamengo, sabe? Aliás, não é inteligente.